Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus e firmes para mais um dia de leitura bíblica diária. Estamos no propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. Hoje estamos no nosso dia 221, lendo o livro de Jeremias e vamos ler do capítulo 7 ao capítulo 9 hoje, amém? Vamos orar e a gente inicia a leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos, Senhor, nesta hora, te pedir que o Senhor esteja conosco aqui nesse momento de leitura, fala aos nossos corações, nos ajude a crescer em maturidade, intimidade, te conhecendo cada dia mais, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jeremias capítulo 7. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes e vocês não terem me dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não terem respondido, eu farei deste templo, que leva o meu próprio nome, no qual vocês confiam, um lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, nem interceda por eles junto a mim, pois eu não ouvirei. Não viu o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor. A minha ardente ira será derramada neste lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo, ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não ouviram nem deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus.
Andaram para trás e não para frente, desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje. Eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhe disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é a nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a sua correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifícios os seus filhos e as suas filhas, coisa que eu nunca ordenei, que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale Ben-Rinom, mas Vale da Matança, pois ali entrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então, os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e das noivas das cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Capítulo 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos povos de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua, a todos os astros do céu, que eles amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco para o solo. Todos os sobreviventes dessa nação preferirão a morte à vida, e todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Ficaram envergonhados de sua conduta detestável. Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas,
os que lhe dei será tomado deles. Porque estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber. Porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar os seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles provocaram a ira como seus ídolos e como seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito, e se o pavor se apodera de mim, e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Capítulo 9. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É falsidade, não há verdade que prevaleça nesta terra. Eles vão de um crime ao outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos, não confie nos seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Um amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Da opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, sou eu quem vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas do íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe? Pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre? Não se ouve o mugir do gado. Todas as aves, como os animais, fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei a cidade de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor para que possa explicá-lo? Por que a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa? O Senhor disse, foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza dos seus próprios corações, indo atrás dos Baalins, como seus antepassados lhes ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem eles e nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Vejam elas depressa e lamentem por nós,
até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e água corram em nossas pálpebras. O som de lamento só se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra, porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas, invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Amém? Essa foi a leitura de hoje e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para finalizarmos a Bíblia toda em um ano. Esse é o nosso propósito. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.